A falência, sob o aspecto jurídico, passa a ser o reconhecimento judicial da inviabilidade da empresa. Isto é, a partir do momento em que é decretada a falência de um empresário ou de uma sociedade empresária, o que se tem é que a sua atividade é inviável. Se a sua atividade é inviável, o que há de se fazer? Então, uma vez decretada a falência, uma vez havendo uma decretação judicial de falência, o que nós teremos? Nós teremos uma fase posterior. Então, no próprio processo de falência, nós teremos uma primeira fase, que é a fase em que se discute se é um caso de se decretar a falência ou não. Uma vez constatado que realmente é uma situação para se decretar a falência, nós teremos uma decisão judicial que vai decretar a falência. A partir do momento em que há essa decisão judicial que decreta a falência, nós temos o término dessa primeira fase do processo de falência e passamos a ter uma segunda fase para o processo de falência. Nesta segunda fase, o que vai se realizar? Vai se realizar o famoso concurso de credores. Vai se levantar inicialmente todo o ativo do devedor, todo o ativo do falido. Então, vai ser nomeado um administrador judicial, e esse administrador judicial vai realizar a arrecadação dos bens, do ativo desse empresário ou sociedade empresária falida, vai realizar a arrecadação, isto é, vai elencar e descrever cada um dos bens e direitos que esse empresário ou essa sociedade empresária tem, vai realizar a avaliação, teremos a avaliação desses bens que foram arrecadados. Após a avaliação, nós teremos a chamada realização do ativo. Nós teremos a realização do ativo, que é nada mais, nada menos do que a transformação desses bens arrecadados em recursos, em dinheiro, para que esse dinheiro, para que o produto da realização do ativo seja o necessário ou suficiente para que se tenha o pagamento dos credores, Então, costuma-se falar que no Brasil, o processo de falência, quando a falência é decretada, esse processo ele é considerado bifásico. Por quê? Porque ele tem uma primeira fase em que vai se discutir e vai se decidir pela decretação ou não da falência, e uma vez decretada a falência, nós passamos a ter uma segunda fase nesse processo, e nessa segunda fase será realizada a arrecadação de bens e direitos, será realizada a avaliação desses bens arrecadados, haverá a realização do ativo, isto é, a transformação de todos esses bens e direitos em dinheiro, e haverá também a formação do chamado quadro geral de credores, isto é, vai-se saber quem são os credores e qual é a categoria de cada um desses créditos. Para quê? Para que com a realização do ativo, para que com o produto arrecadado, com a realização do ativo, com esse dinheiro arrecadado, seja possível realizar o pagamento de credores, respeitando-se a ordem de preferência de pagamento, que nós vamos estudar um pouquinho mais para frente. Então, vejam, senhores, que numa visão bastante panorâmica, numa visão bastante rápida, isto é o processo de falência, e é exatamente isso que nós passaremos a estudar
a partir de agora. Na aula de hoje, nós vamos pontualmente conceituar o que é falência e nós vamos perceber que a palavra falência para a ciência da contabilidade, para a ciência da administração de empresas, para a ciência econômica, tem um significado diferente do que tem a falência para o direito. E é muito comum o direito fazer isso, trazer para dentro de si um elemento que não é típico seu e passa a tratar desse objeto, passa a tratar desse elemento através de normas jurídicas que muitas vezes vão dar contornos a esse objeto que serão diferentes dos contornos que são dados a esse mesmo objeto por uma outra área do saber. Então, nós vamos perceber que alguns empresários, por exemplo, podem estar, do ponto de vista contábil, podem estar numa situação de falência, mas eles não estão falidos do ponto de vista jurídico. Nós vamos ter situações em que foi decretada a falência do empresário ou da sociedade empresária. Mas se nós formos analisar a situação sob o enfoque da administração de empresa, se nós formos analisar sob o enfoque da economia ou sob o enfoque da contabilidade, nós vamos constatar que não havia uma situação de falência, de insolvência. Então, nós vamos diferenciar o conceito jurídico de falência em relação ao conceito que é dado por essas outras áreas do conhecimento. E vamos estudar quais são as hipóteses legais em que pode ser decretada a falência no direito brasileiro. O nosso estudo a respeito da falência, eu vou buscar mudar a cor aqui do nosso ponteiro para que se torne aí mais visível os nossos apontamentos. Quando nós falamos em estudar falência, nós estamos falando em estudar os artigos 94 a 160 da Lei de Falência e de Recuperação de Empresas. Vejam, senhores, que há uma grande quantidade de dispositivos legais destinados ao tratamento da falência. Mas nós perceberemos que, com aquilo que nós já estudamos na apreciação da recuperação judicial e da recuperação extrajudicial, aquilo que nós estudamos na introdução ao regime de falência e de recuperação de empresas, nós vamos verificar que vários dos tópicos que são tratados dentro dos artigos 94 a 160, nós já analisamos em aulas anteriores. Então, não se aterrorizem, pessoal. Nós vamos buscar aqui a forma mais didática possível para transmitir a vocês esse conteúdo, o conteúdo da falência. Bom, primeiro papel nosso, como afirmamos, é diferenciar a falência sob o aspecto econômico ou contábil em relação ao conceito de falência para o direito. Vejam, senhores, que quando nós falamos que uma determinada pessoa está falida sob o aspecto econômico, sob o aspecto contábil, nós estamos analisando, do ponto de vista comparativo, nós estamos analisando o patrimônio dessa pessoa, mais especificamente, nós estamos analisando quais são os bens e direitos dessa pessoa, qual é o valor dos bens e direitos dessa pessoa, e vamos comparar o valor desses bens e direitos dessa pessoa, nós vamos comparar com as dívidas dessa pessoa, nós vamos comparar com as obrigações dessa pessoa, principalmente aquelas obrigações que são de curto prazo, aquelas obrigações que já são exigidas imediatamente ou num pequeníssimo espaço de tempo.
Caso o patrimônio dessa pessoa, entendendo-se aqui patrimônio como sendo o conjunto de bens e direitos dessa pessoa, se o valor do patrimônio for um valor menor do que as dívidas dessa pessoa, for menor do que as obrigações que essa pessoa tem que cumprir a curto prazo, nós podemos afirmar que, sob o aspecto econômico, sob o aspecto contábil, essa pessoa está numa situação de insolvência ou numa situação de falência. Vejam que esta não é a premissa conceitual adotada para o direito brasileiro. Para o direito brasileiro, um cidadão A, ele somente será considerado falido, nós somente vamos considerá-lo juridicamente falido se houver uma sentença que decrete a falência desse cidadão. Então vejam que para o direito só há considerar-se que há uma falência quando nós tivermos uma sentença judicial que decreta a falência. Então, o indivíduo ele pode estar numa situação de insolvência sob o ponto de vista econômico ou sob o ponto de vista contábil. Mas se não houver uma decisão que decrete a falência desse indivíduo, ele, sob o manto do direito, sob o aspecto jurídico, ele não é falido. Então, o direito passa a trazer um conceito próprio de falência. Para o direito, a falência é o reconhecimento judicial da inviabilidade da empresa, a partir da existência de uma decisão judicial que decrete a falência. É muito importante que nós tenhamos essa visão. Vai haver uma proximidade entre esses dois conceitos quando nós analisarmos o artigo 105 da Lei de Falência e de Recuperação de Empresas, quando nós analisarmos o artigo 105 da Lei 11.111, que trata da autofalência. E aí nós vamos verificar que, para que um empresário ou uma sociedade empresária requeira com sucesso a sua própria falência, ela vai ter que demonstrar a inviabilidade do seu negócio. Ela, a sociedade empresária ou ele empresário, terá que demonstrar que ele não tem condições de fazer frente às obrigações que ele possui. Então, feita essa conceituação jurídica de falência, como sendo, repito, o reconhecimento judicial da inviabilidade da empresa, que é instrumentalizado através de uma decisão judicial que decreta a falência de um empresário ou de uma sociedade empresária. Este é o conceito jurídico de falência. Pressupostos jurídicos do estado de falência. Isto é, para que alguém seja considerado pelo direito brasileiro, para que alguém seja considerado pelo direito brasileiro como alguém falido, há necessidade do preenchimento de alguns requisitos, de alguns pressupostos. Não nos esqueçamos que a falência ela é tratada pela Lei 11.101 de 2005. E nós já verificamos que esta Lei 11.101 de 2005 ela é aplicável somente a empresários e a sociedades empresárias. Isto é, se eu não me enquadro ao conceito jurídico de empresário, se eu não me enquadro ao conceito jurídico de sociedade empresária, eu não vou me submeter à Lei 11.101 de 2005 e, por consequência, eu não estarei submetido
ao regime falimentar. Eu não terei a minha falência decretada. Então, para que eu possa falir, é necessário que eu esteja subordinado a essa Lei 11.101 de 2005. Pois bem, é o que nós chamamos de pressuposto material subjetivo. Para que eu possa falir, para que eu possa ter a minha falência decretada, eu tenho que me enquadrar ao artigo 1º da Lei 11.101 de 2005. Esse artigo 1º determina que esta lei é aplicável somente a empresários e a sociedades empresárias. Se eu não me enquadrar a nenhuma dessas espécies, eu não preencherei o pressuposto material subjetivo. E também eu não posso me enquadrar nas hipóteses excludentes constantes do artigo 2º da Lei de Falência e de Recuperação de Empresas. Então, o artigo 1º diz, olha, empresário e sociedade empresária estão submetidos à Lei 11.101 de 2005. Aí vem o artigo 2º e diz o seguinte, à exceção de empresários ou sociedades empresárias que se enquadrem como sociedade de economia mista, que se enquadrem como empresa pública, entre outras espécies de sociedade empresária que estão arroladas no artigo 2º da Lei de Falência e Recuperação e que faz com que o empresário ou a sociedade empresária que se enquadre numa dessas hipóteses excludentes do artigo 2º da Lei 11.101 faz com que essas pessoas sejam afastadas da aplicação da Lei 11.101 de 2005. Então, para que eu possa falir, eu tenho que preencher, primeiramente, o pressuposto material subjetivo, ser empresário ou sociedade empresária e não me incluir numa das hipóteses excludentes constantes do artigo 2º da Lei de Falência, da Lei 11.101 de 2005. É necessário também um pressuposto material objetivo. O que é isso, pessoal? Na verdade, como é que a norma jurídica age no que se refere à decretação da falência? Então, na verdade, nós vamos encontrar na Lei 11.101, nós vamos encontrar, em especial no artigo 94 da Lei 11.101, nós vamos encontrar algumas normas jurídicas que descreverão hipóteses que serão consideradas como hipóteses de presunção de falência. Então vai constar, olha, se o empresário ou a sociedade empresária praticar o comportamento X, há uma presunção de que ele está em estado de falência. Olha, se ocorrer a hipótese Y, essa hipótese Y gera uma presunção de que esse empresário ou sociedade empresária encontra-se em estado falimentar. Então, a norma jurídica vai criar algumas hipóteses que, ocorrendo no mundo real, ocorrendo no mundo concreto, então, se ocorrer a hipótese X, se um empresário praticar a hipótese X, vai surgir o quê? Uma presunção de que ele está em estado de falência. Vai caber a ele, empresário ou sociedade empresária, afastar essa presunção, afastar a presunção de falência. Então, o enquadramento numa norma jurídica que cria uma presunção de falência leva o cidadão a ser presumidamente em estado de falência. Para que essa presunção não se torne realidade, ele, empresário, vai ter que afastar esta presunção,
vai ter que praticar atos ou demonstrar que praticou atos que afastem essa presunção de falência. Então, o que é, feita essa exposição, o que é esse pressuposto material objetivo? É a presunção de falência gerada pela ocorrência de uma hipótese legal de presunção de falência, né? Então, vejam, é praticado pelo empresário um comportamento que se enquadra na hipótese X. Essa hipótese X é criada pela Lei 11.101 de 2005 como uma hipótese que traz uma presunção de falência. Caso o empresário ou a sociedade empresária não consiga afastar esta presunção de falência, vejam que essa presunção ela é em regra relativa, ela não é absoluta, isto é, pode ser produzida a prova em contrário. Vejam, senhores, que se o empresário não conseguir afastar esta presunção de estado falimentar, vai ocorrer o pressuposto material objetivo para que o cidadão seja considerado juridicamente falido. Então, imaginemos que eu seja um empresário e não me enquadre em nenhuma das exceções do artigo 2º. Eu posso ter a minha falência decretada porque eu preencho o pressuposto material subjetivo. Só que não basta, para eu ser falido, não basta o pressuposto material subjetivo. É necessário também que haja o pressuposto material objetivo. É necessário que eu, empresário ou sociedade empresária, que não me inclua no artigo 2º da Lei de Falência e de Recuperação, que eu pratique no mundo real, no mundo concreto, que eu pratique um comportamento que se enquadre numa das hipóteses legais, numa das hipóteses previstas em lei, que geram presunção de falência. E eu não consigo me afastar dessa presunção de falência. Se isso ocorreu, eu preenchi também o pressuposto material objetivo para ser considerado juridicamente falido. Só que não basta o pressuposto material e o material subjetivo e o pressuposto material objetivo. É necessário também o cumprimento do pressuposto formal. É necessário que haja uma decisão judicial que decrete a falência. Então, para que eu possa ser considerado falido, tem que ocorrer esses três pressupostos. Eu tenho que me enquadrar nesses três pressupostos. Eu ser um empresário ou sociedade empresária e não me incluir dentre as exceções do artigo 2º da Lei de Falência, eu tenho que ter praticado um ato. Eu tenho que ter praticado um ato que se enquadre numa hipótese legal de presunção de falência e eu não consegui afastar essa presunção de falência. E, além disso, tem que existir uma decisão judicial que decrete a falência. Vejam, senhores, que para que se chegue a essa decisão que decrete a falência, tem que ocorrer esses dois pressupostos anteriores. Né? Se não há o preenchimento do pressuposto material subjetivo e ou não há preenchimento do pressuposto material objetivo, não terá uma decisão que decrete a falência, a não ser que essa decisão tenha sido proferida de forma equivocada, e aí vamos buscar a reforma desta decisão. Tranquilos até aqui, pessoal? Pois bem, algo que é importantíssimo, irreversibilidade da falência. Antigamente, sob a égide da antiga lei de falências, o que nós tínhamos? Quando era decretada a falência do empresário, depois de decretada a falência, ele tinha um prazo para requerer a chamada concordata suspensiva.
ele tinha o direito de requerer a concordata suspensiva. Era como se ele requeresse, depois que foi decretada a falência, ele requer a sua recuperação. Antigamente, isto era possível. Hoje, sob a égide da Lei 11.101 de 2005, não há mais essa possibilidade. Uma vez decretada a falência, não tem como voltar atrás, né? Não há como voltar atrás. Não há como recuperar-se a empresa depois que é decretada a falência. Então, a decretação da falência, ela é irreversível, segundo o regime jurídico atual, que é o regime jurídico da Lei 11.101 de 2005. O que a Lei 11.101, que a Lei de Falência e Recuperação permite, sim, no seu artigo 95, é que, imaginem que alguém requer a falência do cidadão A. Então, nós temos aqui a petição inicial de requerimento de falência, o juiz verificando que os requisitos dessa petição inicial estão preenchidos, o juiz vai determinar a citação do réu. Que é o empresário ou sociedade empresária, cuja falência está sendo requerida. E, com a citação, passará a correr um prazo, que é o prazo para a oferta da contestação. Vejam, senhores, que esse prazo que nós vamos estudar é um prazo de 10 dias, o prazo para contestar. E vejam que dentro desse prazo de 10 dias, isto é, no prazo para contestação, pode o réu, que é o devedor, né? O réu, que é devedor, pode requerer a recuperação judicial. Vejam os senhores que ainda não foi decretada a falência. Foi requerida a falência, deu-se início a um processo de falência, o réu foi citado e, com a citação, nós vamos ter o prazo para contestação e, dentro do prazo para contestar, o que ele, réu, faz? Ele requer a recuperação judicial. E aí vai tramitar a recuperação judicial nesse mesmo processo. Agora, se for decretada a falência, se ao fim do processo é decretada a falência, aí já era. Inês é morta. Por quê? Uma vez decretada a falência, essa decretação passa a ser irreversível. Então, imaginem a situação de um advogado que perde o prazo para ofertar a contestação no processo de falência proposto em face do seu cliente. E a falência é decretada. E aí, haverá possibilidade de reverter essa situação? Em regra, não haverá possibilidade de reverter esta situação. Prosseguindo, nós afirmávamos, pessoal, vou voltar um pouquinho, nós afirmávamos, aqui nos pressupostos, nós falávamos que a Lei 11.101 de 2005, a Lei de Falência e de Recuperação de Empresas, no seu artigo 94, prevê uma série de hipóteses essas que geram presunção de falência. Uma vez ocorrida no mundo real uma dessas hipóteses, há uma presunção de estado falimentar. Se o réu, no caso, o devedor, o empresário, sociedade empresária, não afastar essa presunção de falência, a falência vai ser decretada, né? Nós vamos ter a decretação da falência. Bom, mas onde se encontram essas hipóteses legais de falência? Onde se encontram as situações que levam à falência? Vejam que
Uma nós já estudamos. Uma das hipóteses de falência é a convolução da recuperação judicial em falência. É a transformação da recuperação judicial em falência. Em que situações? Se determinado processamento da recuperação judicial não é apresentado o plano de recuperação dentro do prazo legal. Segundo, se esse plano de recuperação não for aprovado pela Assembleia Geral de Credores. Se a Assembleia Geral de Credores entender pela falência do devedor. Ou então, se o devedor em recuperação deixar de cumprir a recuperação dentro de 2 anos a contar da data da concessão da recuperação. Então, é concedida a recuperação judicial. Então, durante 2 anos, o cidadão tem que cumprir todas as obrigações contidas no plano de recuperação judicial. Se ele não cumprir alguma dessas obrigações contidas nesse período de 2 anos, o que ocorre? No próprio processo de recuperação judicial, já vai haver a decretação da falência, vai haver a convolução da recuperação judicial em falência. Isto aqui nós já estudamos. A autofalência, que é a situação em que o próprio empresário ou sociedade empresária, alegando e comprovando judicialmente que não tem condições de manter a sua atividade econômica e que é inviável o prosseguimento dessa atividade econômica, ele pode requerer a sua autofalência. E para requerer a autofalência, tem que preencher uma série de requisitos que são previstos no artigo 105 da Lei de Falência e de Recuperação. E o artigo 94 da Lei de Falência e de Recuperação traz as hipóteses que pressupõem estado de falência. Hipóteses que pressupõem que há um estado falimentar. Isto é, ocorre uma situação concreta que se amolda a uma dessas hipóteses previstas no artigo 94, surge a partir daí uma presunção de estado falimentar, e se o réu, no caso o empresário, não demonstrar que não existe essa hipótese, se ele não afastar esta presunção criada por essa hipótese, o que vai acontecer? A sua falência será decretada. Então, nosso objetivo na aula de hoje é estudar o artigo 94 da Lei de Falência e de Recuperação. É nós estudarmos as hipóteses legais que fazem surgir uma presunção de estado falimentar. Essas hipóteses se encontram no artigo 94 da Lei de Falência e de Recuperação de Empresas, e estas hipóteses, elas podem estar relacionadas à impontualidade, isto é, essas hipóteses podem estar relacionadas a uma obrigação contida num título executivo. Mas essa obrigação contida do título executivo venceu, não foi paga, não houve o pagamento e não foi apresentada nenhuma justificativa relevante para o não pagamento da obrigação contida nesse título executivo, e esse título executivo foi protestado por falta de pagamento. Vejam que a existência de uma dívida do empresário ou da sociedade empresária, dívida instrumentalizada num título executivo extrajudicial, vamos imaginar um título de crédito, num cheque, numa nota promissória, numa duplicata, numa letra de câmbio. Então, uma obrigação contida num título de crédito, num título executivo extrajudicial, por exemplo.
esta obrigação, que é líquida e teve o seu prazo de vencimento já ultrapassado e não houve o pagamento dessa obrigação contida nesse título executivo, e esse título é levado a protesto por falta de pagamento, caso esse título seja de valor superior a 40 salários mínimos, vai se presumir um estado falimentar. A gente vai estudar de forma detalhada esse artigo 94, inciso 1º, que trata da presunção de estado falimentar em razão de impontualidade.